Opa, tudo bom com vocês? Essa é a continuação de uma obra que já tem aqui no canal. Se quiserem uma próxima parte, deixa seu comentário aí embaixo. Jim pergunta como seria impossível com esse tanto de gente, não seria o suficiente? O Prota pergunta o que ele faz quando encontra um monstro. Jim fala que correria pra cima e daria um jab nele. Seria ruim se fosse com tudo desde o começo. Se algo desse errado, seria difícil de lidar. O Prota fala correto. Então essa coisa bem aqui, vai dar um jab nela, Jim fica caladinho e fala que sim. E não seria melhor darmos um fim naquela coisa junto com eles? Prota fala que seria bom se isso acontecesse. Mas se fosse tão fácil assim, porque ninguém nunca conquistou essa dungeon ainda? O poder deles não era o suficiente? Ou será que aqueles caras não tinham o mesmo nível de poder dessas pessoas? John fica olhando para a cobra mortal e manda todos continuarem assim. A cobra começa a se mover. Um careca grita, falando que a cobra tá fugindo. John com um sorrisinho na cara, falando que é questão de tempo até pegarem ela. Vai se ferrar. Ele será o primeiro player a matar a cobra mortal. A cobra vai indo embora com um sorriso na cara. Ela vê algo que espanta, um monte de espinho de pedra na sua frente. Bate de cara num monte de espeto. Os dois só observando aquela patifaria. Jim fala que esses caras estavam preparados, sabiam até mesmo que a cobra mortal ia fugir. Prota fala que agora vai começar. Jim pergunta, vai começar? Parecia que já estava perto do fim. Ele fala que não, a cobra mortal ainda não atacou, verdade. E ela tem espinho na sua cabeça. Não acha estranho? John grita, falando bem alto, para não pararem de atacar. Foquem na cabeça da cobra. Eita, pai. Então ele é um monte de magia indo na direção da cobrinha. Acerta tudo na cabeça dela. Um figurante vê uma sombra em cima dele. Vai olhar, é o rabo da cobra vindo na sua direção. Ela sai destruindo tudo. Ela fica só olhando para ver se matou pelo menos uns 20. Ela fica espantada. O figurante caído no meio de um monte de poeira. Uma pessoa com rinite aqui morreria de W-off, NT, nem tentou. Um barbudo já grita para ele, falando que eles são os responsáveis por proteger essa área. O figurante vai olhar para o lado, várias pessoas segurando na cobra mortal. Ele se levanta, falando que vai acabar com isso. Várias magias começam a ir em direção da cobra, fian. John já grita falando que ela ficou mais lenta, manda a linha de frente atacar. Eles começam a correr na direção dela. A cobra no meio da poeira, só olhando aquilo. Ela fica erguida bem alta. John fica espantado com aquilo. A cobra enche igual um balão, velho. John só grita, desesperado: parem os ataques e protejam-se. Vários espinhos começam a ser lançados na direção deles. Começa a fazer uma grande cortina de poeira. Ela fica só rindo. O Prota e o Jim só olhando de longe. Dois sommelier de cobra, velho. O Prota fala que pensava que o espinho dela carregasse um veneno mortal. Não esperava que fosse um simples espinho. E fica com um olhão, falando que esse ataque foi imenso. A cobra tá loucona, dando rabada em tudo. John, no meio da poeira, fica espantado, se perguntando se foi só isso. Ele sabia que ela teria algo na manga, mas não esperava que fosse apenas um ataque em longo alcance. E não é nada demais. Um figurante começa a se apoiar no espinho da cobra. Ele percebe que ele está esfarelando, pegando um pedaço. Fala que então esses são os espinhos da cobra mortal. Não achei que pudesse quebrar tão fácil. E seu interior ainda é oco. John fica olhando para a cobra. Fala que agora ela não tem mais espinhos. Eles têm que atacar antes que ela se recupere. As formiguinhas começam a correr na direção da cobra. Assim que é bom, pô. Comida vai até o seu comedor. John, com um sorriso de deboche, fala que mesmo que seja matando ou capturando a cobra mortal, acabou não sendo tão trabalhoso assim. Eles correndo, um fiscal de corrida vê um cara parado. Ele se aproxima perguntando o que ele está fazendo e manda ele correr logo. O figurante só dá uma cuspida de sangue, cai de joelhos no chão. O fiscal fica assustado. Aos poucos, um a um começa a cair. O fiscal vai perguntar o que está acontecendo. O figurante já grita desesperado, falando que é veneno, recuem. Ele se vira falando para John que as coisas estão perigosas aqui.
que a maioria dos tanques não conseguem continuar a batalha. John pensativo, era veneno. Fica irritado falando que não havia sinais que eles tinham sido envenenados. Fica se perguntando se esses espinhos estavam cobertos de veneno. Se todos os tanques caíram, quer dizer que é um veneno mortal. Um esqueleto só observando tudo no galho da árvore. O Prota só ouvindo as pessoas implorarem por ajuda. Fala que isso é horrível. Jim pergunta o que está acontecendo lá. O Prota fala que o plano deles falhou por conta do veneno mortal. Agora estão fugindo. Jim fica assustado, falando veneno. Aquelas coisas que saíram da cobra mortal não eram apenas espinho, como diabos agora tem veneno envolvido. Fala para o Prota não dizer que aqueles espinhos estavam cobertos de veneno. O Prota fala que não é isso. Antes do grande ataque acontecer, o grupo de ataque localizado na parte traseira já estava machucado. Se todos os espinhos tivessem veneno, quem sofreria primeiro seria o grupo de ataque, ao invés do grupo de tanque, que possuem saúde alta. E pergunta o que aconteceu quando eles foram envenenados. Pensando, fala que droga, pensou que o ataque estava indo bem. Ela não é chamada de cobra mortal à toa. Jim pergunta o que farão agora, se ajudarão essas pessoas. O Prota fala que não, fala que agora que viram a sua carta na manga, é hora de fazerem seu movimento. Jim já fica assustado, falando o que você vai fazer? Você quer ir lá? Está maluco? O Prota fala que irá sozinho, manda ele esperar aqui e se preparar. Jim fala que ainda bem, tenta mudar a frase, falando que não foi isso que quis dizer. Fala que não está aqui para seguir ordens dele. O Prota se vira rindo, fala então é assim, você pode ir lá ver a cobrinha. Jim já fica desesperado, falando que não foi isso que quis dizer. O que ele queria dizer é que vai ficar aqui porque ele quer, não porque o Prota mandou. Ao redor da cobra, uma leve neblina. Ela começa a sugar de volta essa neblina para o seu corpo. O Prota atrás de uma arvorinha. O Prota fala que o veneno não tem cheiro nem cor, por isso os tanques baixaram sua guarda. Agora ele entende porque todos os ataques falharam até agora. Olhando para os corpos, fala que eles já tinham sofrido danos irreversíveis quando notaram o veneno, mas ele é diferente deles. Ele ativa seu poder de Apops, ele fica imune ao veneno da cobra mortal e sua habilidade sangue venenoso sobe de nível. Prota dá um sorriso falando que quando o poder de Apops está ativo, seu sangue venenoso fica mais forte. Ele vê algo no chão, é uma lança. Ele pega e começa a mexer na sua janela de jogador. Ele fala que tal umas lanças, hein? Fala que a escama dela deve ser bem dura. Em vez de cortar, dá um sorrisinho bandido. Fala que tem uma forma melhor de fazer isso. Uma pessoa socando a árvore. É John irritado porque baixou a guarda. Ele pergunta quantas pessoas escaparam. Um figurante fala que não sabe quantas, mas quando estava correndo, viu umas 30 pessoas espalhadas por aí. Uma pessoa fala para John para irem atrás do resto do pessoal. Podem existir sobreviventes. Ele só fala que não, manda esperar o restante do pessoal. Os que não estiverem aqui provavelmente já morreram. Marrom pergunta se é Low não viu o número de pessoas que tem aqui e nós estamos com poucos tanques. John fala que só iríamos perder mais gente indo atrás de pessoas mortas e fala que assim que nos organizar iremos atacar a cobra de novo. Diz que já desistiu de ganhar, mas voltar assim é impossível. Marrom fica preocupado, falando que tem certeza que ainda tem gente viva. Pergunta se não temos escolha a não ser abandonar nossos companheiros dessa forma. Fala que isso não faz sentido. John, tremendo, pensa que mesmo que junte todos, os resultados já são claros. Lutar sem tanque é o mesmo que entrar em uma batalha sem escudo. Ele escuta um barulho bem alto. Um figurante todo cagado fica se perguntando se ela está vindo para cá. John manda confirmarem a localização da cobra mortal agora mesmo. Um ninja sobe na madeira e fica paralisado com o que vê. John fica só gritando lá embaixo, perguntando onde está a cobra. Um ninja assustado fala que isso pode ser inacreditável, mas a cobra mortal está lutando contra um jogador. Assustados, mandam ele dizer com detalhes, ele apontando como se alguém estivesse vendo. Fala que foi como ele disse, tem uma pessoa lutando contra a cobra mortal. Se eles não acreditam, podem subir aqui e ver. John fala que isso é impossível, não tem ninguém que consiga. E que tipo de infernos é isso? Em cima do galho, eles ficam paralisados, falando que isso é impossível. John fala que é impossível se aproximar da cobra mortal por causa do veneno. Se pergunta como diabos ele fez isso. John se pergunta se talvez o veneno tenha sumido. Ele mesmo se refuta, falando que não tem como isso ter acontecido. Se for assim, talvez tenha mais pessoas que ainda estão vivas. Chama os outros para irem. Marrom pergunta se ele está falando sério. Ele não tinha falado que era morte na certa. John pergunta se ele não viu aquilo. O veneno da cobra mortal sumiu.
pensando, fala que é a chance de ouro de compensar o seu erro. Fala que já que estamos aqui, não sabemos quando teremos outra chance de matar aquela cobra. Cobra mortal fazendo pose, toma logo 2 flechadas no pescoço. Ela olha com raiva, vê 2 esqueletos com arcos na mão. Os esqueletos já dão logo mais 2 flechadas nela pra ela deixar de ser besta. Ela tá correndo, falava como pensava. As flechas não penetram a escama dela, subindo na cobra. Fala que tem um jeito simples de evitar as escamas dela. Pode simplesmente envenenar. Os esqueletos só olhando, ela tá subindo na cobra. Ela olha para eles feliz. Os esqueletos já ficam preparados. Ela já vem com um bocão querendo dar uma mordida. Eles só desviam facilmente. Ela passa direto igual um boi bravo. Bate com a cara no chão. E em cima dela já aparece Ken, o prota com 2 lanças na mão. Ele prepara sua lança e crava na cobra mortal. Ela rapidinho deixa de ser baiana e levanta do chão. Uma mensagem aparece dizendo que ela foi envenenada. A prota já puxa outra lança. Fala que agora que os espinhos se foram, tem muitos buracos abertos. Diz que vai envenená-la por esses buracos. Ele fala que esses buracos são igual aos poros dos humanos. Devem doer muito, hein? O prota fala que antes ela fingiu ter fugido porque estava em perigo. Mas na verdade, seu plano era fazer as pessoas chegarem perto de você. Cobra avançar nele. O prota fala que eles nem perceberam que estavam sendo enganados. O fato é que os espiões foram liberados de propósito para fazer com que os buracos liberassem uma grande quantidade de gás venenoso. Cobra toma uma flechada na cara e vai caindo para trás, sendo envenenada de novo. O prota correndo pela floresta fala que seu veneno é bem pior que o dela. Ele pergunta como ela se sente sendo envenenada. Jin fala que o prota disse para ele ficar quieto, mas ele está se destacando demais. Assustado, pergunta quem iria querer reunir monstros mortos aqui. Ele está tratando alguém talentoso como eu, que nem lixo. Jin, mostrando o dedo, fala que está irritado só de pensar nisso. O esqueleto manda ele reportar a situação. Ele fica assustado, perguntando desde quando ele está aqui. O esqueleto pergunta se ele preparou tudo que ele pediu. Jin fala que sim, e esse é o último. Pergunta se a cobra mortal realmente vai chegar aqui e como ele sabe que ela vai vir pra cá. O esqueleto fala que não dá tempo para explicar. O prota fala que parece que as preparações estão completas e está na hora de começar. Um esqueleto dando golpe na cobra. O prota já entra na sua mente, fica olhando para umas lanças. Ele pega uma e começa a correr em direção à cobra mortal. Dá um pulo muito alto e crava sua lança na cobra, feio. Ela dá um grito. Olha para o esqueleto, putaça. O esqueleto fica só rindo do gemido dela. Braba, ela vem pra cima na força do ódio. Outro esqueleto já aparece em cima da cabeça dela e crava suas lanças de novo. E outro esqueleto já pega a lança e crava nela também. O prota fala que vai fazer ela parecer uma peneira. E acabou. Se você ficou até aqui, você é brabo demais, hein, fião? Comenta aí embaixo. Abacate. Tamo junto e fui!